Ele vai tomar decisão porque ele tem instruções. E essas instruções ele vai buscar lá no treinamento dele o que tem a ver. Ou seja, quais as experiências que já tiveram sobre isso. Certo? Então, né, começando por aí, a ideia, por que ele é tão poderoso? Porque nós temos que entender o que é a diferença entre a automação tradicional e a agentic. Nós temos que entender o que é o determinístico para o não determinístico, que é uma outra coisa. Por exemplo, dentro de um desenvolvimento que tu tem de um agente para um cliente, qual é que é o banco de dados que ele precisa ser determinístico e o que não é determinístico? Então, quer dizer, vamos pensar, quando ele pergunta sobre um produto, é não determinístico. Quando ele pergunta sobre preço, é determinístico. Quando você pergunta sobre quantidade, é determinístico. Quando você pergunta sobre funcionalidade, é não determinístico. Vocês entenderam por que é não determinístico no produto e tudo? Porque ele pode ter palavras semelhantes, que dizem a mesma coisa, que a combinação diz a mesma coisa. Por isso que quando nós falamos com as LLMs, elas são não determinísticas, elas são probabilísticas. E aí, quando você vai buscar um preço, ele tem que buscar exato. Então, eu tenho que estar usando, né, um banco de dados SQL. E, de novo, vamos lá para o nosso... Quando a gente fala, o mínimo para aprender é o FEP, depois um pouco sobre agentes, e depois sobre banco de dados, e depois um pouco sobre imagens e vídeos. Então, se vocês olharem isso aqui, ó, é fundamental entender banco de dados, estruturas, não para ser técnico, mas para pensar como é que eu estruturo uma planilha. Uma planilha é estruturada de colunas e linhas. As linhas são meus registros, as colunas são o que eu quero ter dentro daquela tabela, dentro daquele contexto. Certo? Então, isso eu sei que grande parte de vocês devem conhecer, né? E quando a gente começa a ver dentro do que eu já coloquei aqui, ó, o curso de skill, o que é o skill? São habilidades que a gente criou, um arquivo, Markdown, ou seja, um arquivo estruturado de texto, onde tem as instruções, certo? Então, a gente pode estruturar o que a gente quer. E isso muda o tipo de automação. Porque antigamente a automação era determinística pelos fluxos que tu queria, pela lógica que tu queria, e agora cada vez ele decide como ele quer. Mas se eu não disser exatamente qual é que é a minha intenção e qual é as minhas regras, ele vai entregar talvez alguma coisa que não é o que eu quero, certo? E aí vai para lá e para cá quantas vezes até acertar alguma coisa ou dizer é ruim, não serve, certo? Então, em primeiro lugar é isso, né? E por que ele é tão poderoso? Eu vou ter que pegar uma água para mim aqui. Ele é ideal para tarefas complexas, né? O processos de variáveis elimina a configuração manual, reduz dependência técnica. Veja só, isso faz com que cada vez mais eu tenho, né, facilidade de construir qualquer coisa. Por exemplo, eu estava querendo rodar aqui